Números, capítulo 32. Nova Bíblia Viva. Quando os israelitas chegaram às terras de Jazá e Gileade, as tribos de Ruben e Gade possuíam grande rebanho de gado. Viram que o lugar era muito bom para a criação de animais. Então, eles foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos outros líderes do povo e disseram: Atarote, Dibom, Jazar, Ninra, Esbom, Eleal, Sebá, Nebo e Beon, terras que o Senhor nos entregou perante a comunidade de Israel, é terra excelente para a criação de gado, e os seus servos têm muito gado. E acrescentaram: Por isso pedimos para ficar com esta terra como herança, em vez de cruzar o rio Jordão. Mas Moisés respondeu às tribos de Ruben e Gade: E os seus irmãos irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas para não entrarem na terra que o Senhor lhe está dando? Aliás, os seus pais fizeram a mesma coisa quando estávamos em Cades-Barneia, quando enviei alguns homens para espionar a terra. Quando chegaram até o vale de Escol e viram a terra, desencorajaram o povo para não conquistar a terra que o Senhor nos deu. E o Senhor ficou irado naquele dia e fez o seguinte juramento: Nenhum dos homens que saíram do Egito, com mais de 20 anos de idade, verá a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Calebe, filho de Jeconé, o quenezeu, e Josué, filho de Num, foram os únicos que continuaram fiéis ao Senhor. Por isso, o Senhor ficou irado com Israel e fez o povo andar sem destino durante 40 anos pelo deserto, até que morressem toda aquela geração que tinha desagradado ao Senhor. E agora vocês, multidão de homens pecadores, estão fazendo a mesma coisa que os seus pais fizeram para aumentar ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se vocês deixarem de segui-lo, ele deixará todo o povo outra vez no deserto, e vocês serão culpados pela destruição deles. Então, as tribos de Ruben e de Gade se aproximaram de Moisés e disseram: Construiremos aqui currais para os nossos gados e cidades para os nossos filhos. Mas nós nos prepararemos para a guerra e estaremos prontos para irmos à frente do povo até que o levemos ao seu destino. Porém, as nossas crianças morarão em cidades fortificadas para estarem protegidas dos ataques dos habitantes da terra. E não voltaremos para os nossos lares até que todo o povo conquiste toda a terra que o Senhor deu como herança. Não herdaremos como eles a terra do outro lado do Jordão, pois preferimos ficar aqui, no lado leste do Jordão. Então Moisés disse-lhes: Está certo. Se vocês se prepararem para a batalha perante o Senhor, e se armados atravessarem o rio Jordão perante o Senhor, até que ele tenha expulsado os inimigos diante dele, e a terra seja conquistada para o Senhor, então vocês poderão voltar para cá e estarão livres da sua obrigação perante o Senhor e perante Israel. E o Senhor dará esta terra como propriedade para vocês. Mas, se vocês não fizerem como prometeram, então estarão pecando contra o Senhor e sofrerão as consequências do seu pecado. Construam cidades para as crianças e currais para os seus rebanhos, mas cumpram o que prometeram. Então, os homens de Gade e os filhos de Ruben responderam a Moisés: Nós, seus servos, obedeceremos às ordens do Senhor. Nossos filhos e nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os animais ficarão aqui, nas cidades de Gileade. Mas nós, os seus servos, nos prepararemos para a guerra
e atravessaremos para lutar perante o Senhor, de acordo com o que o Senhor está dizendo. Então, Moisés deu a seguinte ordem ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos dos israelitas. Se os homens das tribos de Gade e de Ruben atravessarem armados com vocês o Jordão perante o Senhor, e vocês tomarem a terra, então vocês devem entregar a eles como propriedade a terra de Gileade. Mas se eles não se prepararem para a guerra e não atravessarem armados com vocês o rio Jordão, então terão de aceitar a herança deles na terra de Canaã. E as tribos de Gade e Ruben responderam: faremos o que o Senhor falou aos seus servos. Nós atravessaremos armados perante o Senhor, iremos à terra de Canaã. Depois tomaremos conta da nossa parte deste lado do rio Jordão. Moisés deu à tribo de Gade e de Ruben e à metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bassã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. A tribo de Gade construiu as cidades de Dibom, Atarote, Aroer, Atarote-Sofã, Jazá, Jogbear, Bet-Nira e Bet-Arã. Construíram muralhas ao redor delas e currais para os rebanhos. E a tribo de Ruben construiu as seguintes cidades: Esbom, Eleal, Kiriataim, bem como Nebo, Baal-Meol e Sibmar. Os israelitas mais tarde mudaram o nome das cidades que construíram. Os descendentes de Maqui, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram a cidade e expulsaram os amorreus que moravam ali. Então, Moisés deu a Gileade e Maquir, descendente de Manassés, e eles passaram a morar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povoados e mudou o nome da região para Avote-Jair. E um homem, chamado Nobá, conquistou a cidade de Kenate com seus povoados, e chamou-a pelo nome Nobá. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.